Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, Laboratório da Alma. Quero conversar um pouquinho com você sobre a decepção com a igreja, a decepção com as coisas da igreja, a decepção com as pessoas da igreja, a decepção com os pastores, nós padres, ministros, outros pastores. E essa conversa também serve para quem é religioso, para quem está decepcionado com a sua religião. Nós abrimos os jornais, olhamos a internet e nós encontramos lá: famoso médium abusou de centenas de mulheres. Famoso pastor enriqueceu-se explorando a fé dos crentes. Famoso padre desviou milhões de reais de igreja. Famosa pastora e deputada tramou e assassinou seu marido com a ajuda dos filhos. E assim por diante. E todas essas notícias envolvendo religiosos, padres, pastores, pastoras, médiuns, etc. Todas essas notícias colocam em xeque, muitas vezes, a fé do povo que caminha com fé. Isso causa uma tristeza muito grande, e a palavra que surge é a palavra decepção. Sim, a pessoa se vê decepcionada porque ela se sente traída. Ela confiou na pregação de alguém, ela confiou nas ideias, ela confiou no testemunho de alguém. E de repente essa pessoa se revela como uma pessoa que tem um caráter duvidoso, uma pessoa dotada de hipocrisia. Hipocrisia. E isso é uma coisa que pega todos nós, tá? Eu sou freio, eu sou padre, então eu sinto também a responsabilidade de tentar testemunhar aquilo que prego. E isso é muito desafiante, é muito difícil, tá, gente? Mas também é assim com os pais de família, com seus filhos, os pais de famílias, o pai e mãe, assim, eles vão educando os filhos, vão ensinando os filhos e são exemplo e modelo para os filhos. Mas uma pisada na bola aqui, uma dificuldade ali, acaba colocando em xeque toda essa experiência da família. O pai fala de amor, a mãe fala de amor, de repente o pai e a mãe se separam, e aí fica nos filhos um sentimento profundo de decepção. Uma pessoa confia no seu padre e acontece algum problema, vem o sentimento de decepção. Confia no seu pastor, na sua pastora, vem a decepção. E o que fazer com esse sentimento de, olha, vou abandonar, eu vou deixar para lá, porque não vale a pena seguir a religião, não vale a pena seguir a igreja, porque ele e ela são piores do que qualquer um. E isso vem na cabeça da gente, a ponto de dizer, é melhor caminhar sem igreja, é melhor caminhar sem religião, porque a religião ela é pura hipocrisia, a religião ela não leva a nada, só tem gente falsa, as pessoas falam, mas não vivem o que falam. O que fazer? Pois bem, a primeira coisa, claro, isso no parâmetro da chamada fé cristã, tá, gente? A fé cristã é, antes de tudo, a adesão de uma pessoa a uma pessoa que é Jesus. E esse Jesus, que é uma pessoa, revela o amor de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, então, essa nossa experiência de fé no segmento de uma pessoa é o segmento dessa pessoa que nos insere na dinâmica da comunidade.
E aí, gente, isso é muito importante. O primeiro passo não é a caminhada em comunidade. O primeiro passo é o seguimento de alguém, o seguimento de Jesus. Jesus é aquela pessoa que não nos decepciona. E quando eu sou capaz de me vincular na intimidade com Ele, a garantia do seguimento de Jesus é a força contra toda a decepção humana. O profeta Jeremias lá atrás vai dizer assim, né? Olha, maldito o homem que confia no outro homem. Mas ele também vai dizer, bendito o homem que confia no Senhor. Quando a nossa vinculação é diretamente com a pessoa de Jesus não decepciona. Ele até morre por mim e por ti. Assim sendo, o que garante uma pessoa a superar qualquer decepção na prática religiosa é a garantia do seguimento. Claro, como sou cristão, eu estou falando do seguimento de Jesus, porque Jesus certamente não decepciona. Jesus não decepciona, jamais decepciona. E assim então, meu irmão e minha irmã, contemplando a pessoa de Jesus, é que nós garantimos a superação e a vitória contra toda e qualquer decepção religiosa. Por isso, então, o nosso parâmetro de seguimento é a pessoa de Jesus. E este Jesus, a qual nós seguimos, e que vence toda decepção, porque ele não nos decepciona, esse Jesus tem algo a nos dizer sobre isso. No tempo de Jesus, a grande religião é o judaísmo. Jesus era judeu. Jesus ele seguiu a religião judaica. Só que Jesus veio trazer todo um sentido novo para o judaísmo, porque Jesus veio trazer um sentido novo para a humanidade e não apenas para a religião. E ao se propor renovar a humanidade, Jesus ele transforma também a experiência religiosa. No tempo de Jesus, então, é o judaísmo a grande religião, e os grandes ministros do judaísmo, no templo, os sacerdotes compõem os grandes ministros do culto. E na sinagoga e na vida prática comum, os fariseus e os mestres da lei compõem o grande grupo que está à frente da religião judaica. E este grupo é o grupo que se apresenta como modelo de seguimento dos mandamentos de Deus, dos mandamentos de Javé. Jesus é mestre e Jesus educou os seus discípulos e a multidão. Em determinado tempo, Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Mateus 23, versículos de 1 a 12, Jesus vai falar sobre isso. E Jesus vai falar exatamente, vai revelar o segredo de vencermos toda e qualquer decepção religiosa. Diz Jesus. Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, porque eles não fazem o que ensinam. Eles amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com o dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços.
e olhem os pingentes grandes das suas capas, dos seus mantos. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestres. Porém, vocês não devem se chamar de mestre, pois todos vocês são irmãos e têm somente um mestre. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês também não devem ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Cristo. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tá vendo, meu irmão? Tá vendo, minha irmã? O próprio Cristo já nos indica o caminho para superarmos toda e qualquer decepção religiosa. Nós devemos colocar sempre o Cristo como nosso mestre, porque um só é o nosso mestre. Se nós chamarmos os outros de mestres, ficaremos decepcionados. Porque um só é o nosso mestre, e o nosso mestre, que é Jesus, este não nos decepciona jamais. Também, o Pai é o do céu. Quando nós assumimos o Pai de Jesus, como nosso Pai, somos todos irmãos. E o nosso Pai do céu, este não decepciona jamais. Neste mundo nós não chamaremos ninguém de guias, ninguém de líderes, porque o único líder é o Cristo. O único líder é Jesus e ninguém mais. Jesus é o nosso líder. Por isso então, meu irmão e minha irmã, Jesus nos ensina o caminho. Os fariseus e os mestres da lei, vocês viram, Jesus disse, olha, eles têm autoridade para explicar, para interpretar a lei de Moisés. Por isso vocês devem viver, obedecer, fazer o que eles falam. Mas vocês não devem fazer o que eles fazem. Gente, está aí o segredo. A nossa confiança não pode estar no pastor, não pode estar no médium, não pode estar no padre, não pode estar na mãe de santo, não pode estar nos religiosos. A nossa força está no Senhor. Apenas Jesus, aqui estou falando para os cristãos, tá? Apenas Jesus apenas Jesus faz. Apenas Jesus é modelo. E somente a Ele que nós devemos seguir. Só que o fariseu, o doutor da lei, o que ele fala está certo. Quando o evangelho é verdadeiramente pregado, nós devemos seguir a palavra, porque Jesus é a palavra. Mas eu não devo seguir a pessoa ali. Porque a pessoa ali, ela vai me decepcionar se eu colocá-la como líder, se eu colocá-la como minha mestre, meu mestre. Não vai dar certo. Por isso então, meu irmão, por isso então, minha irmã, Jesus nos ensina, os outros lá, fariseus, mestres da lei, eles colocam pesados fardos nas costas das pessoas e amarram. Só que eles não usam nem o dedinho para ajudar. Por isso, então, Jesus nos dá o conselho, gente. Isso é muito sério, tá? Não coloque sua confiança nos líderes. Coloque sua confiança no Mestre Jesus, porque Ele não decepciona jamais. Todos podem nos abandonar. Jesus não nos abandona jamais. O que fica para nós?
Fica para nós que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele não decepciona, Ele está conosco até o fim. Não abandone Jesus, porque Jesus está comigo, Jesus está contigo e Jesus nunca nos decepcionará. Que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e Ele é o segredo para superarmos toda e qualquer decepção. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.